Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Na aula de hoje nós vamos analisar questões objetivas. Primeiramente, uma dica para vocês de estudo. É importante para esse tipo de prova, provas de múltipla escolha, que você estude não apenas através de livros, jurisprudência, aulas, mas também que você leia a Constituição e, óbvio, também as leis. Leitura da Constituição seca. Porque é comum que o examinador, nesse tipo de prova, ele se utilize da letra da Constituição, da letra da lei, dispositivos constitucionais, dispositivos legais. Isso facilita a vida dele. Ele muda uma expressão, a opção está errada. Ele reproduz o dispositivo constitucional, a opção está correta. Ele não tem muito trabalho para elaborar a questão. E também, veja só, com isso ele evita que a questão seja contestada. Ele evita que a questão seja anulada. Então, facilita a vida do examinador esse tipo de questão com letra da lei, com letra da Constituição. Então, não é incomum isso em prova objetiva. Pelo contrário, é muito comum em prova objetiva a questão pedir conhecimento, né? É exigir que você conheça a letra da Constituição, como a Constituição dispõe, a letra da lei. Recentemente, e esse caso que eu vou citar serve para exemplificar o que nós estamos falando aqui, foi perguntada uma questão em relação à medida provisória em uma prova objetiva. E a questão dizia o seguinte: a medida provisória, se não for apreciada em até 45 dias, então olha só a questão, hein? Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contagem da sua publicação, entrará em regime de urgência sucessivamente, dizia a questão, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas todas as demais deliberações até que se ultime a votação. Então, veja, se a medida provisória, a questão, hein, era a opção para você marcar, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contagem a sua publicação, entrará em regime de urgência, sucessivamente, dizia a questão, portanto. Essa questão está errada. Ela está errada apenas por uma palavra, sucessivamente. A palavra correta é subsequentemente. Professor, mas não dá na mesma? Não, não dá na mesma. Sucessivamente, veja só, indica que os prazos são independentes. 45 dias para a Câmara, 45 dias para o Senado. Basta você lembrar de sucessão. Morreu, você tem a sucessão. Então, morreu o prazo da Câmara, 45 dias, aí nasce o prazo do Senado. Então, sucessivo indica que os prazos são independentes. 45 da Câmara, 45 do Senado. E onde é que nós temos isso? No artigo 64, parágrafo 2º da Constituição, que trata do regime de urgência, do regime constitucional de urgência. Lá a Constituição fala 45 dias sucessivos para cada casa do Congresso Nacional. Já em relação à medida provisória, a Constituição diz: se as medidas provisórias não forem apreciadas em até 45 dias, contados a sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional. Subsequentemente indica que o prazo, portanto, de 45 dias é comum para as duas casas legislativas. Olha a Constituição como dispõe expressamente, né? Eu disse para você o dispositivo constitucional, mas é importante que você leia. Essa é a hora que você tem que estar com a Constituição ao lado. Agora eu vou ler o dispositivo constitucional, para você não confiar muito em mim. Tá? Olha o que diz o dispositivo constitucional. Parágrafo 6º do artigo 62. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados da sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestados até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa que estiver tramitando. Então, subsequentemente e não sucessivamente. Olha agora o parágrafo 2º do 64. Se no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias. Então, veja que em relação à medida provisória, a Constituição fala subsequentemente. Em relação a projeto de lei em regime de urgência, a Constituição fala sucessivamente. O examinador mudou só a expressão. Então ele colocou lá, né?
conforme a Constituição, opção A. Se as medidas provisórias não forem apreciadas em até 45 dias, contados da sua publicação, entrarão em regime de urgência, e ele colocou sucessivamente, quando o correto seria subsequentemente. Você pode estar falando, poxa, professor, que maldade. Sim, você tem que trabalhar também com essa expectativa, que o examinador seja maldoso, tá? Que ele queira colocar pegadinhas para você. Então é comum, tá? É normal disso acontecer em provas objetivas. Ele muda uma expressão e a opção está errada. Veja, ele muda a expressão, como eu indiquei aqui, subsequente por sucessivamente. Você não se dá conta disso, erra a questão, portanto. Por isso que é importante a leitura da Constituição. Que você estude sempre com a Constituição ao lado. Que você esteja agora com a Constituição ao lado. Porque nas questões, nós vamos fazer referência à Constituição e vamos até ela. Nós vamos até a Constituição para vermos o dispositivo constitucional, seja para identificar eventual erro na questão ou para justificar o próprio acerto da questão, portanto. Então, não deixe de lado, não deixe mesmo a leitura da Constituição. E, claro, eu digo leitura da Constituição, mas também leitura das leis exigidas no respectivo concurso, portanto. Tá? Dito isso, vamos começar a análise das nossas questões. Primeira questão, diz lá, podem ser divididos em municípios. Opção A, estados e Distrito Federal. Opção B, Distrito Federal e territórios. Opção C, apenas estados. Opção D, estados e territórios. A segunda questão diz, só uma das alternativas não caracteriza a federação. Opção A, subordinação financeira dos estados à União, descentralização político-administrativa prevista na Constituição, existência de um órgão que represente a vontade dos Estados-membros da Federação no plano federal, e D, existência de um órgão constitucional encarregado do controle de constitucionalidade das leis. As duas questões envolvem a estrutura do Estado, por isso que eu coloquei as duas em conjunto aqui para vocês. Primeiro é importante que a gente entenda o que significa uma federação. O que é isso, uma federação? Federação é uma forma de Estado. Forma de Estado junto, por exemplo, com as confederações, com os Estados unitários. Então, a federação ou as federações são formas de Estado. Formas de Estado compostos. Então, a federação é um Estado composto, não é um Estado unitário. Então, nós temos Estados unitários e Estados compostos. Nos Estados compostos, nós podemos citar a federação, confederação de Estados. E aqui a gente vai analisar as federações, não as confederações. Vamos analisar, portanto, essa modalidade de Estado composto, não vamos analisar o Estado unitário. Então, a federação é uma forma de Estado, mais especificamente uma forma de Estado composto. Nessa forma de Estado, você tem o Estado Federal, que é o país, no nosso caso, a República Federativa do Brasil, é o Estado Federal, que é composto por diversas entidades federadas. No nosso caso, compõe a estrutura federativa a União, os estados federados, Distrito Federal e municípios, portanto. Cada federação tem sua estrutura própria. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem os municípios, não tem essa relevância que nós damos aos municípios. Então lá você não tem os municípios, tem os estados da federação. Aqui não. Aqui nós temos União, estados federados, distritos federais e municípios, portanto. Então os municípios, eles são componentes da federação, mais do que isso. Eles são entidades federadas. Então são entidades federadas no Brasil, no modelo federativo brasileiro, a União, como eu disse, os estados, o DF e os municípios. E onde é que está isso? Na própria Constituição. Inclusive aqui eu vou mostrar para vocês um detalhe, como é importante a leitura da Constituição novamente. Vamos ao artigo 1º da Constituição? Olha o que diz lá no artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos
Então veja, a República Federativa do Brasil. A Federação Brasileira, ela é formada, aqui no artigo 1º, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Veja que você não tem aqui a União, que eu fiz referência. Mas a União consta como entidade federada no artigo 18 expressamente. Nós temos uma omissão no artigo 1º. Então o artigo 1º tem um erro técnico, uma omissão aqui, portanto. Seria muito melhor, mais técnico, se dissesse: a República Federativa do Brasil é formada, composta, tá, pela União, maiúsculo, estados, municípios e Distrito Federal. Ficaria melhor. É composta pela União, maiúsculo, pelos estados federados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Ela omitiu a União aqui. Já no 18 está correto. Olha lá o artigo 18 da Constituição. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, olha o U maiúsculo agora, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, grife, autônomos, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então veja como é importante essa leitura da Constituição e a comparação. Tá? Importante ainda fixar para vocês que as entidades federadas, as entidades que compõem a estrutura federativa, são autônomas, conforme o artigo 18 da Constituição. Soberano apenas o Estado Federal. Então, soberano apenas a República Federativa do Brasil. Soberania que deve ser analisada no aspecto externo e no aspecto interno. No aspecto externo, a soberania indica relação com outros estados igualmente soberanos. Portanto, uma relação não de supremacia, mas uma relação de independência, uma relação de igualdade entre estados soberanos. Já a soberania no aspecto interno indica a relação de supremacia, portanto. Então, no aspecto externo, igualdade, no aspecto interno, supremacia. Soberano apenas a República Federativa do Brasil. As entidades que compõem a estrutura federativa brasileira, União, estados, DF e municípios, são autônomos. Autônomos, indicando que devem atuar, têm poderes, portanto, de atuação, limitados pela própria Constituição Federal. Então, as entidades federadas são autônomas. O Estado Federal é soberano. Portanto, não se esqueça disso. Então, compõe a nossa estrutura federativa, União com U maiúsculo, estados, municípios e Distrito Federal. Veja que os territórios não são entidades federadas, são meros componentes da estrutura federativa, mas não são entidades federadas. Os territórios, eles integram a estrutura da União. Olha o parágrafo 2º do artigo 18 da Constituição. Os territórios federais integram a União. Então, os territórios federais integram a União, portanto. Os territórios federais não são entidades federadas, são meros componentes da federação. Eles integram a estrutura da União. Entidades federadas, nós temos União, estados, por exemplo, o Estado do Rio, o Estado de Minas, municípios, município de Belo Horizonte e o Distrito Federal. Esses são entidades federadas. Território, repito, território não. O território integra a União. O território ele é a autarquia federal. No momento não temos nenhum território, tá? Mas o território, se houver, ele integra a União e ele é uma autarquia federal, portanto. Bom, já que falamos de federação, a gente vai começar da questão 2 e não da questão 1. As federações, elas têm algumas características próprias, né? Primeira característica importante das federações, essa descentralização político e administrativa, que vem prevista no artigo 18, caput, olha só. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, uma característica essencial das federações é a descentralização política. Portanto, você não tem apenas um centro de decisão política,
Você tem vários. Tem União, tem estados, municípios, DF. Então, a primeira característica fundamental é descentralização política. Diria eu, descentralização política e administrativa, portanto. Garantindo-se às entidades federadas autonomia. Autonomia, que significa capacidade de auto-organização, ou seja, as entidades federadas podem editar suas próprias normas de organização. Constituição estadual, lei orgânica dos municípios, lei orgânica do Distrito Federal. Então, autonomia como capacidade de auto-organização. Autonomia, também como autogoverno. Significa que as entidades federadas têm governos próprios. Tem lá o Poder Executivo, o Poder Legislativo, no caso dos estados, Poder Judiciário, o município não tem Poder Judiciário, mas tem autogoverno, tem poderes próprios. Autogoverno que implica necessariamente autonomia financeira e orçamentária. Então, autonomia como auto-organização, autonomia como autogoverno, que implica necessariamente autonomia financeira e orçamentária. Autonomia administrativa, para administrar seus próprios serviços, e autonomia legislativa, para editar suas próprias leis. Então, vimos autonomia como auto-organização, autonomia como autogoverno, autonomia como autolegislação, autonomia como auto-administração, portanto. Então, primeira característica fundamental das federações, descentralização política e também, óbvio, administrativa, garantindo-se às entidades federadas a autonomia, como autogoverno, como auto-organização, como autolegislação, como auto-administração e, como disse, tendo como desdobramento autonomia financeira e autonomia orçamentária. Também é fundamental nos estados federais que se tenha uma Constituição rígida. Então é fundamental um modelo de Constituição rígida. Por exemplo, Estados Unidos. Por exemplo, Alemanha. O nosso caso brasileiro, Constituição rígida. Necessário ainda que se tenha um órgão jurisdicional competente para exercer controle de constitucionalidade. Estados Unidos, Suprema Corte. Alemanha, Tribunal Constitucional. Brasil, Supremo Tribunal Federal. Também é essencial às federações que as entidades federadas tenham representação no plano federal. Por exemplo, o Senado Federal. O Senado Federal exerce essa função de representação dos estados no plano federal. Olha o artigo 46 da Constituição. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal. Então, grifo, o Senado compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal. Então, tem representação no plano federal, portanto. Vimos os elementos essenciais às federações. Então, descentralização política, óbvio, também administrativa, Constituição rígida, Tribunal incumbido do controle de constitucionalidade, órgão de representação das entidades federadas no plano federal. Isso tudo é essencial para que se tenha uma federação, portanto. Agora a gente consegue responder a questão número 2. Olha lá a questão número 2. Só uma das alternativas não caracteriza a federação. Vamos começar de baixo para cima, tá? D. Existência de um órgão constitucional encarregado do controle de constitucionalidade das leis. Esse é necessário. Essa é uma característica fundamental das federações, portanto. Então não é essa a opção a ser marcada. C. Existência de um órgão que represente a vontade dos Estados-membros da Federação no plano federal. Senado, 46 da Constituição. Veja que na linha D, para você colocar o dispositivo constitucional, artigo 102 da Constituição, STF. STF é o guardião da Constituição, tá? Então lá na linha D, coloque 102 da Constituição, STF. A linha C, 46. A linha B, descentralização político-administrativa prevista na Constituição é fundamental para uma federação. Artigo 18, caput da Constituição. Então só sobrou a letra A. Então errado, letra A. Diz lá, subordinação.
financeira dos estados à União. Não. Subordinação de maneira alguma. Autonomia, veja só, financeira, autonomia orçamentária. Se for subordinação, eu não tenho uma federação, eu vou ter um Estado unitário. Então, não há que se falar em subordinação financeira, orçamentária, pelo contrário, e sim autonomia financeira, autonomia orçamentária. Então, a opção correta, porque é para marcar errada, né? Letra A. Então, ficou aí gabarito, letra A. Questão número 1. Podem ser divididos em municípios. Aqui a questão vem expressa na Constituição. Se nós formos ao artigo 32, caput, diz lá, o Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, então o Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, então é vedado que o DF seja dividido em municípios. Então o Distrito Federal não pode ser subdividido em municípios. Então o Distrito Federal não pode ser subdividido em municípios. Os estados podem? Podem, óbvio. Os territórios podem? Podem. Se existirem, podem. E onde é que está isso? Também faça essa remissão. Artigo 33, parágrafo 1º, diz lá. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 deste título. Então, podem ser divididos em municípios, estados e territórios, se existirem. Não podem ser divididos em municípios, Distrito Federal. Por óbvio que a União não é dividida em municípios, e município muito menos. Então, voltando à questão, podem ser divididos em municípios, letra A, estados e DF. Errado, estados sim, DF não. Letra B, DF e territórios. DF não, territórios sim. Letra C, apenas estados. Errado, território também pode. Letra D, estados e territórios. Correto, então, letra D. Portanto, aí você tem os gabaritos, como eu indiquei, 32 caput, 33 parágrafo 1º combinados, 32 caput com 33 parágrafo 1º, autorizando que territórios sejam subdivididos em municípios e vedando que o Distrito Federal seja dividido em municípios, portanto. Então, vimos aí a primeira questão. Vamos voltar agora, primeira e segunda questão, né? Prosseguindo, terceira e quarta questões. Bom, pessoal, então, prosseguindo. Questão 3. Aponte a opção falsa. A. Só podem ser ministros do STJ os brasileiros. B. Não podem fazer parte do Conselho da República os apátridas. C. Somente brasileiros natos podem ser senadores. D. Admite-se eleições indiretas para presidente. Questão 4. Marque a correta. Veja que a 3 é a falsa. A quarta é a correta. O brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. B. A Constituição veda a entrega de brasileiros natos para que sejam julgados pelo TPI, Tribunal Penal Internacional. C. Aos originários de país de língua portuguesa, com residência no país, se houver reciprocidade, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. E D. Os estrangeiros, exceto os portugueses, equiparados, não podem propor ação popular. Então veja que essas duas questões, elas envolvem de alguma forma nacionalidade e direitos decorrentes da própria nacionalidade. Então, começando lá na questão 3. Aponte a opção falsa. Tá? Sempre que for falsa, incorreta, grife para você lembrar. Porque você fica fazendo a prova sempre com aquela ideia de marcar a opção correta. Então, você está marcando 10 questões, a opção correta. Aí vem lá na 11ª, marca a opção falsa, você não percebe. Você vai nas opções. Lembrando que no concurso, você tem tempo, você está nervoso. Aí você vai lá na opção correta, vê a primeira correta e marca. E pula para outra. Porque, inclusive, é uma das técnicas para você fazer prova, né? Que é aquela que você mais saiba, você não perca tanto tempo. E aquela que que você tem maior dificuldade, deixa um pouquinho para depois. Mas tem que ter muita atenção para quando o enunciado pedir a incorreta, tá? A falsa. É sempre importante você marcar para você não esquecer. Então, aponte a opção falsa. Letra A. Só podem ser ministros do STJ os brasileiros. Correto? Artigo 105, parágrafo único. Veja que a Constituição não fala, em relação a ministro do STJ, em brasileiro nato. Ela fala brasileiro, diferentemente do STF. O STF é apenas brasileiro nato.
no STJ brasileiros, tá? Vamos ver em relação aos cargos que a Constituição exige a nacionalidade brasileira originária. Você tem isso lá no artigo 12 da Constituição, parágrafo 3º. Diz lá: são privativos de brasileiros nato os cargos 1. De presidente da República e vice-presidente da República, nato. 2. Presidente da Câmara dos Deputados. 3. Presidente do Senado Federal. Presidente, deputado e senador não precisam ser natos. O presidente das casas legislativas, sim. Ministro do Supremo Tribunal Federal, todos têm que ser natos. Tá? Por quê? Porque eles entram na linha de substituição do presidente da República. Então, por isso que eles têm que ser natos. STJ, brasileiro nato naturalizado. STF, apenas brasileiro nato. 5. Carreira diplomática. 6. Oficial das Forças Armadas. 7. Ministro de Estado da Defesa. Ministro da Fazenda. Ministro do Meio Ambiente. Esse não precisa ser brasileiro nato. Tá? Então, brasileiro nato, apenas ministro da Defesa. Portanto, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Muita atenção em relação àqueles que compõem o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Não são necessariamente brasileiros natos. Muita atenção, então, repito, aos integrantes do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Olha lá, respectivamente, artigo 89 e artigo 91 da Constituição. Artigo 89. O Conselho da República é o órgão superior de consulta do presidente da República, e dele participam 1. Vice-presidente da República, tem que ser nato. Presidente da Câmara dos Deputados, tem que ser nato. 3. Presidente do Senado, tem que ser nato. Poxa, professor, só nato até agora. Até agora, sim. 4. Líderes da maioria e da minoria da Câmara, não precisa ser nato. Líder da maioria e da minoria do Senado, não precisa ser nato. Ministro da Justiça, não precisa ser nato. Agora, muita atenção com prova, tá? Inciso 7. 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos, sendo 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Ou seja, todos os componentes do Conselho da República têm que ser natos? Não. Não precisam ser natos. Então, veja, eu estou falando dos componentes do Conselho da República. Não precisam ser natos. Agora, os cidadãos nomeados ou eleitos para integrarem, desculpe, os cidadãos nomeados, 2, ou eleitos, 4, 2 pelo Senado e 2 pela Câmara, para integrarem o Conselho da República, esses têm que ser natos. Mas muita atenção novamente na pergunta, tá? Olha a minha pergunta. Todos os membros do Conselho da República têm que ser natos? Não. Não precisam. Os nomeados ou eleitos, os cidadãos nomeados ou eleitos para integrar o Conselho da República têm que ser natos? Nesse caso, sim. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático. E dele participam como membros natos, tá? Não é a nacionalidade. Vice-presidente da República tem que ser nato. Presidente da Câmara tem que ser nato. Presidente do Senado tem que ser nato. Ministro da Justiça não precisa ser nato. Ministro do Estado da Defesa tem que ser nato. Ministro das Relações Exteriores, do Planejamento, não precisam ser natos. Comandante da Marinha, do Exército da Aeronáutica, tem que ser natos, portanto. Muito cuidado com carreira diplomática. Carreira diplomática tem que ser nato, tá? Carreira diplomática, sim. Então, carreira diplomática, nato. E ministro da Defesa, nato. Já os demais não precisam ser, os demais ministros não precisam ser natos, portanto. Então, nem todos os integrantes do Conselho de Defesa Nacional e Conselho da República precisam ser natos, portanto. Voltando agora à nossa questão. Então, só podem ser ministros do STJ os brasileiros, correto, os brasileiros, não precisa ser nato. Não podem fazer parte do Conselho da República os apátridas, correto, não podem. Tá? Ele pode ser naturalizado, pode ser nato, apátrida não pode. Somente brasileiros natos podem ser senadores, errado.
Somente brasileiro nato pode ser presidente do Senado. Senador, não. Naturalizado pode. E letra D. Admite-se eleições indiretas para presidente da República. É exceção constitucional. A regra, inclusive cláusula pétrea, são eleições diretas. Então, eleições diretas para chefe do Executivo Federal, para chefe do Executivo Estadual, chefe do Executivo Municipal, distrital, eleições diretas para deputados, eleições diretas para senadores, deputados federais, estaduais, eleições diretas para vereadores. Então, eleições diretas são cláusulas pétreas. Mas nós temos uma exceção constitucional. A Constituição traz uma hipótese excepcional em que ela permite eleição indireta para presidente da República. Imagine o seguinte: o presidente foi eleito. O presidente é eleito, o vice junto com o presidente. Não se vota em vice. Então, o presidente é eleito, o vice na chapa eleito junto com o presidente. Caso ocorra a vacância dos dois cargos de presidente e vice nos primeiros 2 anos do mandato, por exemplo, o presidente foi empichado no primeiro ano, quem assume é o vice. O vice, portanto, se torna presidente e segue sem vice. É sucessão nesse caso. Por que sucessão? Porque a vacância do cargo de presidente foi definitiva. Então, o vice assumiu definitivamente. Passou a ser presidente, seguindo sem vice, portanto. O vice morre no primeiro mês do 2º ano do mandato. Então, agora, como eu não tinha vice, eu não tenho mais sucessor. Eu tenho que fazer novas eleições. Novas eleições, nesse caso, diretas, até 90 dias depois da vacância do último cargo. Portanto, no caso, o cargo de presidente da República. Então, novas eleições diretas até 90 dias após a vacância do último cargo. Mas vamos mudar um pouco o exemplo, tá? Então, foi eleito o presidente e o seu vice junto. Passam-se os primeiros 2 anos, tranquilo. Terceiro ano, o presidente renuncia. Renunciou. Cansou, renunciou, não quero mais. O vice assume. Isso no terceiro ano do mandato. O vice assume, 1 mês depois, morre. Então, os 2 cargos ficaram vagos. O cargo de presidente e o cargo de vice. Nos últimos 2 anos do mandato presidencial, temos que fazer novas eleições. Mas, nesse caso, novas eleições indiretas é a exceção constitucional. Eleições indiretas pelo Congresso Nacional. E o eleito, veja só, será eleito apenas para complementar o mandato dos seus antecessores. Não vai iniciar um novo mandato, portanto. Só pode haver eleição direta desde que previsto a partir de norma constitucional originária, como é o caso, hein? Não pode ser criado por emenda outra hipótese de eleição indireta, porque eleição direta é cláusula pétrea, como eu falei. Olha lá o parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição. Vou ler o caput também, mas o que vai importar para a questão é o parágrafo 1º. Artigo 81, caput. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Como não diz se direta ou indireta, entende-se como direta, pois é cláusula pétrea. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Eleição indireta. Veja que é uma norma constitucional originária. É uma norma constitucional originária. Então, voltando à questão, admite-se eleições indiretas para presidente da República. Correto. Então, a opção falsa na questão número 3 é a letra C. Então, gabarito, letra C. Questão 4. Marque a correta. Agora é para marcar a correta, hein? O brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. Errado? Pode sim. Nós temos 2 hipóteses de perda da nacionalidade. A perda sanção ou perda punição e a perda mudança. Artigo 12 da Constituição, parágrafo 4º. Então lá nós temos as 2 hipóteses de perda. A perda punição e a perda mudança. A perda punição ou perda sanção, que é uma pena, portanto, ela aplica-se apenas aos brasileiros naturalizados. Então, o brasileiro nato não pode perder a nacionalidade originária dele como uma sanção, como uma punição por um ilícito praticado. Já o naturalizado pode. Então, naturalizado, se praticar crime,
crime contra o próprio Estado brasileiro, olha lá o artigo 12, parágrafo 4º. Ele perde a nacionalidade desde que por sentença judicial transitada em julgado. Então, se ele pratica um crime nocivo ao interesse brasileiro, ao Estado brasileiro, pratica um crime transitado em julgado, o naturalizado, ele pode perder a nacionalidade. Olha o parágrafo 4º do artigo 12, inciso 1. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada a sua naturalização. Grife aí na sua Constituição, naturalização. Tiver cancelada a sua naturalização. Veja, tiver cancelada a naturalização, aplica-se apenas ao naturalizado. Não engloba o nato, portanto. Por sentença judicial, leia-se também transitado e julgado, em virtude de atividade nociva ao Estado brasileiro, ao interesse nacional. Agora, inciso 2. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 2, adquirir outra nacionalidade. Então, adquiriu outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. Salvo duas situações. Salvo duas exceções. Primeiro, se essa outra nacionalidade que ele adquiriu for nacionalidade originária, fruto de reconhecimento da legislação estrangeira. Então, ele tem direito à nacionalidade originária de outro país. Ele não está se naturalizando, portanto. Só está exercendo esse direito a ter reconhecido a sua nacionalidade originária do respectivo país. Nesse caso, ele não perde a brasileira, porque ele não está se naturalizando. Ele está exercendo um direito reconhecido pela legislação do respectivo país, a nacionalidade originária daquele país. Aí ele não perde a brasileira. Ele será brasileiro e também estrangeiro, portanto. Agora, a segunda exceção. Segunda exceção, quando ele se naturaliza como forma de se manter no país em que ele reside ou para que ele lá exerça direitos. Então, o país força o indivíduo a se naturalizar para que ele lá se mantenha ou para que ele lá exerça direitos. Então, se você não se naturaliza, não pode continuar vivendo aqui. Se você não se naturaliza, não pode exercer direitos aqui. Ele se naturaliza. Nesse caso, ele não perde a nacionalidade brasileira. Olha como dispõe a Constituição, as linhas A e B. Salvo a linha A, quando decorrer de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, já vimos, e a linha B, quando a naturalização decorrer de imposição pela norma estrangeira ao brasileiro residente no Estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, o brasileiro, nato ou naturalizado, que adquirirem outra nacionalidade, regra, perde a nacionalidade brasileira. Exceto se essa outra nacionalidade for originária, aí ele não perde a brasileira, ou, excepcionalmente, for naturalização, contudo, naturalização imposta pelo país, como forma do brasileiro lá permanecer ou lá exercer direitos. Aí ele não perde a nacionalidade brasileira. Então, a perda da mudança, ela se aplica tanto ao brasileiro nato, como ao brasileiro naturalizado, portanto. Exemplo recente, Anderson Silva, lutador. Salvo alguma situação que eu desconheça, tá? Mas pelo que noticiado, ele, ao se naturalizar americano, perdeu a nacionalidade brasileira. E por quê? Qual é o caso que a gente conhece? Não sei peculiaridade, tá? Do caso em si, né? E sim a generalidade que foi apresentada. Então, Anderson Silva, todo mundo conhece, né? Lutador. Ele vive legalmente nos Estados Unidos há muito tempo. Ele vive legalmente nos Estados Unidos, eu acho que há mais de 15 anos legalmente nos Estados Unidos, portanto. Tem lá o green card, os filhos estudam lá, ele trabalha nos Estados Unidos, paga seus impostos, exerce direitos lá nos Estados Unidos, portanto, tudo legalmente. Mas ele decidiu se naturalizar. Decidiu se naturalizar por quê? Ele mesmo disse na entrevista, para ele facilitar, veja só, a própria aquisição dos documentos para seus parentes, documentos que permitam residir nos Estados Unidos, ou até a própria naturalização para seus parentes. E ele disse isso. Não era uma imposição do Estado americano para que ele lá permaneça. Tanto é que ele tem uma residência legal lá. Ele tem o green card. Então ele não precisava se naturalizar para continuar morando nos Estados Unidos. Ele exerce direitos nos Estados Unidos, paga imposto lá. Os filhos dele estudam, os filhos estudam lá nos Estados Unidos.
Então não precisava se naturalizar para que ele exercesse direitos ou mesmo os filhos exercessem direitos nos Estados Unidos, portanto. Foi uma mera vontade dele, voluntariedade do Anderson Silva. Então ele perde a nacionalidade brasileira, portanto. Importante ainda frisar que a perda da sanção do inciso 1 depende de sentença judicial transitada e julgado. Já a perda mudança, ela se dá por processo administrativo, tá? Depende de uma declaração formal de perda do Estado brasileiro. Mas muito cuidado, essa declaração de perda terá efeito retroativo. Ela vai retroagir a data em que ele adquiriu outra nacionalidade. Então, por exemplo, ele adquiriu a nacionalidade americana em 2019. O Brasil não instaurou nenhum procedimento administrativo para declarar a perda. Em 2019, 2020, nada. Em 2025, o Brasil instaura um procedimento administrativo. Instaurou um procedimento administrativo e declara a perda da nacionalidade do Anderson Silva, retroativa à data de 2019 em que ele adquiriu a nacionalidade americana, portanto. Então, veja que a perda ela não vai ser automática, pois ela vai depender de formalização. Mas essa formalização ela vai retroagir a data da aquisição de outra nacionalidade, portanto. Então, retomando lá a questão. Então, o brasileiro nato não pode perder a nacionalidade? Errado, pode. Desde que se trate de perda mudança. Não pode perda sanção. B. A Constituição veda a entrega de brasileiros natos para que sejam julgados pelo TPI. Errado. A Constituição, no artigo 5º, inciso 51, ela veda a extradição de brasileiros natos e naturalizados, excepcionando o último caso, naturalizados, em duas hipóteses: crime cometido antes da naturalização ou envolvimento comprovado com tráfico de entorpecente. Então, nato não pode ser extraditado nunca. Naturalizado, regra não, exceção sim, desde que o crime que fundamenta o pedido de extradição seja anterior à naturalização. Aí ele pode ser extraditado. Ou o crime que fundamenta seja tráfico de entorpecente. Aí o brasileiro naturalizado pode ser extraditado, portanto. Mas a Constituição não impede a entrega de brasileiros. E qual a diferença entre extradição e entrega? Extradição, nós temos uma relação entre estados. Um estado com o outro estado soberano. Então, quando o Brasil extradita, é porque ele está abrindo mão da soberania em relação àquele indivíduo que está sendo extraditado. Por isso que o Brasil não extradita brasileiro nato e, excepcionalmente, só ele extradita naturalizado. Já no caso de entrega, não. No caso de entrega, o Brasil vai enviar brasileiro nato naturalizado para ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal do qual o Brasil é signatário. É uma extensão, portanto, tá, complementar à própria jurisdição constitucional do Estado brasileiro. Porque o Brasil é signatário. Então a Constituição brasileira não impede a entrega de brasileiro para ser julgado pelo TPI. O que ela impede é a extradição. Então não confundir extradição com entrega. Então letra B, errado. Letra C, aos originários de país de língua portuguesa, com residência no país, se houver reciprocidade, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Errado. Aos portugueses. Olha aqui novamente por que é importante a leitura da Constituição. Tá? Se você for ao artigo 12 da Constituição, inciso 2, na linha A, diz lá: são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, e agora a parte final, exigidas aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Ou seja, os originários de país de língua portuguesa, eles têm um procedimento constitucional próprio para se naturalizar. Não tem que preencher requisitos legais, mas sim os requisitos constitucionais, portanto. Mas não é concedido automaticamente a ele direitos inerentes ao brasileiro. Ele precisa se naturalizar. Então, originários de país de língua portuguesa não têm direitos automaticamente inerentes ao brasileiro. Ele precisa se naturalizar. Diferentemente da chamada quasi-nacionalidade. A quasi-nacionalidade, parágrafo 1º do artigo 12, aplica-se apenas aos portugueses. Então, quasi-nacionalidade tem como requisitos, primeiro, nacionalidade portuguesa.
portuguesa. Tá? Segundo, fixar residência no Brasil. E terceiro, tratado de reciprocidade. Preenchidos esses 3 requisitos, será concedido aos portugueses direitos inerentes ao brasileiro. Então, a quase nacionalidade depende, primeiro, da nacionalidade portuguesa do indivíduo. Segundo, do indivíduo residir no Brasil, ter residência fixa no Brasil. E terceiro, existir tratado de reciprocidade. Então, olha como é importante a leitura da Constituição. Originários de país de língua portuguesa, naturalização. Portugueses, quase nacionalidade. Olha como dispõe o parágrafo 1º do artigo 12. Aos portugueses, grife, aos portugueses, com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Salvo os casos excepcionados pela própria Constituição. Então, aqui mais uma demonstração da importância de você conhecer o dispositivo constitucional. Então, veja que ele mudou aqui, olha lá, aos originários de país de língua portuguesa, ele mudou a expressão, aos portugueses. Olha o exemplo aqui para vocês. Mudou uma expressão, trocou portugueses por originários de país de língua portuguesa. Aí você acaba errando a questão. Por isso que a leitura é importante, a leitura da Constituição. Então, C, também errado. Letra D, os estrangeiros, exceto os portugueses equiparados, não podem propor ação popular. E por que não podem propor ação popular? Porque para propor ação popular tem que ser cidadão. Professor, mas o português pode? O português equiparado pode. Tá? O português quase nacional, quase nacionalidade pode. Desde que haja esse tratado de reciprocidade e ele resida no Brasil. Aí pode. Então, o estrangeiro, de uma forma geral, não pode propor ação popular. O português equiparado, sim. Tá? O português turista, o português não equiparado, não pode. O português equiparado, sim, claro, desde que exista esse tratado de reciprocidade. Portanto, Brasil, Portugal. Então, questão 3, gabarito ficou letra C. E questão 4, gabarito ficou letra D. A gente fecha esse bloco. Até o próximo.